Não manteve, mas melhor. Ana Luísa, que bicho feio é esse? Aqui, Chile. Chile aí, ó, com lápis na mão. Bom dia, tia Kita. Bom dia, agora que eu coloquei o fone no ouvido, eu esqueço. Ana Luísa, Chile, Felipe, Rafaela, Júlia, todo mundo aí já, né? Ô, Júlia, ó, quero você melhor na redação, hein, mocinha? Nós vamos começar firme, né? Para dar uma melhorada nesse povo aí que está com uma preguicinha. A Bárbara foi bem, né, na redação, eu vi. Ah, mais ou menos, né? Não foi aquela coisa. Você tem que considerar, assim, eu não estou falando nada, porque eu sei que vocês ainda estão no 9º ano, mas eu quero vocês no 1º ano, sem problema, que eu estou vendo de alguns alunos lá no 2º. Então, em agosto, a gente vai... Agora não, depois do recesso, né? A gente vai pegar firme mesmo, assim, com paciência, e na ETA foi bem, com paciência mesmo para todo mundo chegar lá, não quer? Porque não adianta, né? Ficar, tem 40 alunos, 30 e poucos alunos, 2 nonos, aí 8, 9 estarem muito bem e os outros. Então, eu quero, assim, uma média de, no mínimo, 750 por aí para todo mundo. E eu sei que tem, né? Os 900, tem os 800 e pouco, né? Que são excelentes. Mas vamos todo mundo bem. Gente, vamos lá? Quem é que vai começar? A primeira coisa, eu vou querer... É o artigo de opinião, tia Kita? É isso aí. Eu vou querer ver o de todo mundo aí. Vamos começar... Espera aí, pior que eu não tenho... Ai, vocês vão me esperar um minutinho só um pouquinho para eu pegar a folha? Cheguei. Então, vamos lá. Alice. Vamos, já estou com ele aqui na mão. Rafaela, mostra aí o ciclo. Mostra assim, só a página aberta, que depois que eu vou pedir para alguém... Kita, do artigo de opinião, eu não consegui fazer. Essa semana eu fui fazendo um monte de atividade e também fazendo um monte de atividade da escola, do inglês. E aí eu não consegui fazer, mas de tarde eu vou fazer e vou te enviar. Deixa eu não mandar para você, tia? Como? É para mandar por e-mail? Não, é assim, eu quero ver o que você fez. Coloca assim na tela para eu olhar. Então, estou vendo lá, Inaê. Não terminei o artigo de opinião não, tia. Então, mas aí quem não terminou, vai mandar, vai tirar uma foto. Ok. Cadê Inaê? Deixa eu anotar logo, Inaê, que depois ela fica com ele aí preparado, Inaê. Te mandar por onde, Kita? Por WhatsApp. Tá bom. Tá? Inaê está aqui, vou até dar aqui logo o xizinho. A Júlia vai mandar. Cadê? Ana Clara. Vou pegar essa turma aqui que está aqui. Kaique, cadê o seu? Cadê Kaique? Ana Luísa. Não está.
Ana Beatriz. Ah, Ana Luísa, cadê Ana Luísa? Entra aí e me mostra aí seu artigo. Eu não fiz. Não fez. Tá. Ana Beatriz, tá aí, Ana Beatriz? Ana Luísa. Ana Beatriz, tá aí, Ana Beatriz? Vamos lá, vou pegar esse. Ela não entrou ainda não, Kita. Não entrou ainda não? Inaí já me mostrou? Bárbara, mostra você para mim. Eu acabei esquecendo de terminar ele. Eu comecei e esqueci de terminar. Aí, se você quiser, eu te mando mais tarde pelo WhatsApp que você falou, né? Tá. João Chile. Eu. Você Não fez, fiz. João? Não fez. Felipe. Eu? Você fez o seu artigo de opinião? Hein, Felipe? Acho que não. Não. Beatriz fez? Tá aí, Ana Beatriz. Ana Beatriz, não, nós temos duas Ana Beatriz, né? Ai, meu Deus, que confusão! Espera aí. Beatriz está ali. Não, então tá. Beatriz já me mostrou. Cadê? Vou perseguir aqui. Então, Bárbara, Ana Luísa, João, Felipe, Arthur. E Arthur, você fez o artigo de opinião? Kita, eu ainda não acabei, eu tô fazendo ainda. Posso enviar hoje à tarde? Sim. Letícia, você fez? Eu cheguei atrasado, mas eu fiz. Daniel, mostra o seu aí na tela para nós. Tia, mas eu fiz pelo Word, eu te mandei no Alunos Book. Ah, então tá. Então tá bom, vou olhar lá, tá? Cadê? Quem mais? Felipe, Arthur, Letícia, Vitória. Oi, Kita. Você fez o artigo? Fiz. Então mostra aí na tela para nós. A Vitória está lá. Ah, tá. Estou vendo, Vitória. Então, vamos ver mais quem. Cadê? Quem mais? Daniel, sim. Vitor, você fez? Vitor Augusto. Não aparece. Danilo, meu amor. E você fez? Não fiz, tia. Tá. A Luísa Simões. Fez, Luísa? Eu vou te mandar hoje à tarde, Kita. Tá. O Caio. Professor, eu fiz, mas acho que eu vou fazer igual o Daniel. Eu vou colocar pro Word e vou te mandar. Vai ficar mais fácil para você ler também. Tá. A Ana Beatriz. Cadê a Ana Beatriz? Fez, Aninha? Kita, eu vou te mandar à tarde. Aí vocês vão me mandar. Vamos fazer o seguinte, para eu não ter de ficar mexendo. Daniel já colocou lá, e aí tudo bem, mas para eu não ficar, abre uma coisa, abre outra, vocês vão mandar todos para o meu e-mail. Que aí eu já abro ali o e-mail, já dou a nota certinho. Então, vocês sabem. E qual que é o seu e-mail? Qual que é esse e-mail? Vou colocar, Kita, Q-U-I. Kita. Ô tia, bota no chat. Se eu depois não souber sair. A gente te ajuda, calma. Ai, cadê? Espera lá que eu nunca Tia escrevi. Kita, você quer que eu mande lá no grupo do 9º ano? Quem é que tá falando? Inaê. Inaí.
Sinaí, O vai, seu cadê meu- e-mail. Mas eu queria escrever aqui também. Olha, eu clico aqui, Clica no chat. Aí já você cliquei. coloca ali para escrever. Cadê? Mas aí eu clico, não abre nenhuma janelinha para eu escrever. Abre sim, ó, você vai clicar no negócio que tá escrito chat e um balãozinho de conversa, sabe? Tá, já cliquei. Agora já vai aparecer automaticamente para você escrever. Aí você escreve seu Mas e-mail. aonde que eu vou escrever que não tá aparecendo? Tia, apareceu uma barrinha lado aqui, branca, tá um quadradinho branco? Não, por isso mesmo que eu tô perdida. Então, ó, Você- cliquei no chat aí, tá ali, tô clicando. Cliquei. Apareceu o balãozinho branco, uma parte branca? Todo branquinho? É, branquinho com os nossos nomes. Não apareceu. Então tenta apertar Alt H. Peraí, eu vou chamar Murilo, que é mais fácil. Tá Ô, Lara! Peraí. Ô, Murilo? Tá, só um minutinho. Eu quero escrever no chat. Como é que eu venho aqui? Eu clico. Peraí. Aí. Sabe, eu tô tentando te ligar aqui, tá dando fora. Aí eu resolvi desligar o telefone de novo. Eu falei, a gente tinha problema no meu celular. Foi pra casa. E depois? Quem que demonstrou a criança da onde? Alguém tá aqui comigo, era lá na rua, eu ia lá agora. Pronto, foi? Foi. Então tá, pronto. Eu não sei o que eu estava fazendo, que não estava aparecendo isso. Então, vamos fazer isso. Quem estiver com ele aí agora, Pedro, você está com o seu aí, Pedro? Não, tia. Não está, né? Ricardo, está aí? Vamos fazer o seguinte, para eu não ficar chamando de um por um, quem tiver, fala assim, tia, o meu está aqui. Aí eu já olho e já dou o vistinho aqui. Quem não me chamar é porque, se quiser, vai me mandar pelo e-mail que está aí, né? kita29@hotmail.com. Aí, hoje à tarde, lá pelas 5 horas, por aí, porque eu vou fechar as notas do primeiro ano, aí depois que eu vou fechar as do nono ano. Então, lá pelas 5 horas, eu vou olhar lá no meu e-mail. Daniel, você vai continuar mandando por lá, vai mandar por lá também, ou vai deixar o seu onde está? Vou mandar pelo e-mail, tia, fica mais fácil. Ótimo, isso, meu filho, porque aí fica todo mundo, eu já olho de uma vez só, né? Porque se vocês souberem, está um aperto, menino, ficar fechando nota daqui, olhando aluno que fez lá no SAS, olhar o relatório das redações de vocês de um por um, estou olhando direitinho, inclusive já até peguei da última que vocês mandaram, né? E aí eu vi que teve aluno que foi muito bem, mas teve aquele que está ainda com muito probleminha mesmo. Então, eu vou ter de ajudar vocês nisso daí, tá? Então, tá, vamos lá. Eu vou começar hoje fazendo uma coisa. Tia Kita, a senhora tinha pedido para A introdução. a introdução. Eu fiz duas. A primeira eu já tinha lido, mas eu posso ler a segunda que eu fiz? Claro que pode. Tá, a segunda que eu fiz é sobre o abuso sexual. É abuso sexual? É exploração sexual infantil. Tá. No livro Lolita, de Vladimir Nabokov, somos apresentados a Dolores, uma menina de 12 anos que
que constantemente sofre abusos de seu padrasto, Humbert. Traçando um paralelo à realidade, podemos observar que milhares de crianças... Aí, ponto. Espera aí. Do padrasto, o nome dele, ponto. Você colocou um pontinho aí? De seu padrasto Humbert, aí ponto. Ponto. Isso aí. Vai. Traçando um paralelo à realidade, podemos observar que milhares de crianças estão nessa mesma situação. A falta de denúncias, bem como Aí, a situação, cultura... ponto, né? Tá. Bem como a falta de denúncias, bem como a cultura enraizada, são fatores que agravam esse problema. Que agravam esse problema. Muito bem. Aí, tá vendo como tá bem articuladinha? Aí ela contextualizou com o filme, depois problematizou. O que é problematizar? Falar relacionar com o tema da redação, né? Então, ela problematizou, falou que muitas crianças vivem essa mesma situação da personagem e agora colocou as causas do problema, tá? Então, que são alguma coisa enraizado e o que você falou? As duas causas aí? Falta de denúncias. A falta de denúncias e a cultura enraizada. Isso aí. Então, olha, essa daí é a tese dela. É isso aí que vocês têm que fazer, dividir a introdução de vocês em 3 partes. Coloque isso na sua cabecinha. Eu queria assim, que vocês internalizassem bem isso, gente, porque quando eu estava lá no 8º ano, que é hoje o 9º de vocês, né? Eu me lembro que eu tinha muita dificuldade para escrever também. Me lembro perfeitamente disso. Me lembro que a professora escrevia lá nos meus textos. Faltou a introdução. Só que ela nunca parou para falar como era essa introdução. Tá entendendo? Ela só falava, faltou a introdução. Ou faltou a conclusão. E o desenvolvimento não está bem articulado. Só que eu ficava sempre perdida. Aí eu pensava, eu já queria ser professora, né? Eu falava, o dia que eu for professora, eu vou falar para os meus alunos direitinho o que são essas partes. E é por isso que eu quero que vocês entendam a introdução, essas 3 partezinhas. A primeira, a contextualização. Então, o que nós falamos de contextualização? É um filme que você usa, é um livro que você leu, é uma retrospectiva histórica, falar como era antigamente, é uma comparação que você faz, é usar a Constituição Federal. Então, isso que é contextualizar, é colocar o assunto de forma geral. Aí, depois de ser... Por isso eu fui perguntando, Rafaela, depois do nome do padrasto, você colocou ponto, porque até aí foi a contextualização. Agora, depois do 2º período, é quando você fala do problema, que é o tema da redação. Aí ela jogou a exploração sexual. São milhares de crianças que sofrem essa exploração. Aí pontuou novamente. Agora vem com a tese que está muito clara, que é a falta de denúncia e praticamente o que está enraizado na sociedade, né? Aí vai ficar muito fácil para desenvolver. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos pegar, né, e vamos, ver uma redação, que depois eu vou entrar no nosso tema, tá bom? Aí, na aula de hoje. Então, eu quero a carinha de vocês, tá aqui, para você aparecer. Peguei essa daqui, porque, gente, quem tirou nota boa, fiquei muito feliz. Mas, infelizmente, vai ter Infelizmente, não, porque quanto mais a gente vê, como eu vi aquele menino... todo ano eu leio os comentários dos alunos que tiram nota 1000 no Enem. E ninguém deixou de falar que leu redações nota 1000. Então, quanto mais você lê, não é assim? Quanto mais livros você lê, quanto mais revistas você lê, quanto mais jornais, melhor fica a sua leitura, melhor a sua capacidade de interpretação. Então, quanto mais acesso a redações boas, mais você vai sendo crítico para saber como fazer uma redação boa. Então, isso aqui, eu peguei essa só para a gente olhar hoje, uma pequenininha. Essa introdução é pequena, só tem 2 partezinhas nela aqui,
Embora a Constituição Federal de 88 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Então, vocês viram que aqui o autor do texto, ele até misturou a contextualização com o tema, que o tema era o acesso ao cinema, né? A democratização do cinema. Então, ele fez as duas coisas juntas, mas ele fez aqui na primeira coisa, aqui nessas duas primeiras linhas, houve a contextualização do problema. Ele falou de forma geral, acesso à cultura. Então, falou no geral. Agora, na atual realidade, o cinema não é acesso a todo, não está, como é que fala? Não está para todo mundo. Esqueci a palavra que eu queria. Você está vendo? Então, quando ele mostra aqui, ele está problematizando. Agora ele vem com a tese. Isso acontece o quê? A falta de acesso das pessoas, o cumprimento da lei, né? Isso acontece devido à concentração de salas nos grandes centros, quer dizer, os cinemas, eles estão centralizados nos grandes centros, você observa. Só você pensar, por exemplo, aqui em Linhares, né? O que acontece? Aqui em Linhares nós temos, antes da pandemia, nós tínhamos no shopping, nós tínhamos aqui no Conceição, não sei se tem mais, mas nós tínhamos nesses dois lugares. Agora você tem Bebedouro faz parte de Linhares, Pontal de Ipiranga faz parte de Linhares, Regência, Povoação, Canivete, Guache e tantos outros lugares por aí que fazem parte de Linhares e que não tem cinema. De repente, Bebedouro já poderia ter um cinema. Esses balneários poderiam ter um cinema, tá vendo? Mas nós não temos. Ele fala que estão centralizados nos grandes centros urbanos. Aí, se você pensar Soretama, Rio Paraná, olha o Espírito Santo, Conceição da Barra, lugar nenhum desses tem. Pinheiros, nada disso tem cinema, viu? E aí a concepção cultural de que a arte é direcionada, peraí, está botando o verbo aqui, né? É direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, as duas teses dele são essas, né? A concepção de que a arte é para rico. Aí, quando o cara fez isso aqui, gente, pronto, olha que introdução boa, pequenininha, legal, sem muita dificuldade. Eu não sei nenhum filme, não sei nenhum livro, eu não sei nenhuma retrospectiva histórica. Talvez se você soubesse, né, como a arte começou lá nos gregos, né, que foi o pessoal que dedicou-se à cultura, né, das artes. Se você soubesse, perfeito, você estaria associando o tema às áreas do conhecimento, que seria a história, a filosofia, a geografia, tá vendo? Mas não sabe, pegou a Constituição, trouxe para a atualidade e pronto. Agora, o desenvolvimento. Então, a primeira coisa, concentração das salas de cinema nos grandes centros urbanos. Esse é o primeiro argumento. Então, é sobre ele, que o aluno vai falar primeiro. Então, ele agora tem que falar disso. É relevante, olha como ele começa. É relevante abordar inicialmente, olha o conectivo aqui, ele não começou com inicialmente, ele jogou o conectivo no meio, mas está aqui. É relevante abordar inicialmente que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista. Está vendo, então, a elite, as cidades foram construídas para a elite. E ela
o que ela faz? Ela seleciona, tá vendo? Segregacionista, separa os grupos, né? De modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos aos espaços, tá vendo? Ocupados, né? Pelos detentores do poder econômico. Então, quem é que geralmente mora nos grandes centros urbanos? São os ricos, são os mais abastados, são aquelas pessoas de uma cultura melhor. Quanto mais pobre, quanto mais humilde, mais se afasta dos grandes centros urbanos. Você pode ver, é porque vocês são novinhos, mas a cidade geralmente começa toda misturada. E aí, quando as pessoas com mais poder aquisitivo vão chegando, os mais pobres vão vendendo os terrenos e vão se aglomerando nas periferias. Eu fico observando, aqui no centro, as ruas que eu conheço, tem 56 anos, 57 anos que eu moro no mesmo lugar. Então, eu vim para onde eu moro com 7 anos. 6 anos, eu ia fazer 7. Mas quem é que permanece nessa rua? Só nós. Não é porque a gente era rico, não, porque a gente foi pobre e teimoso. Tá? Todo mundo foi vendendo as casas na minha rua. Eu moro aqui nessa rua da Belíssima, no sul aqui da Chore. Exatamente essa rua minha só tem mais nós. Toda de pobre. Minha mãe, ela está com Alzheimer. E aí, ela lembra muito bem do passado. Ontem mesmo eu estava andando com ela falava assim, quem é que morava aqui, que está aqui nessa rua que tem a Igreja Memorial, Batista Memorial, depois vai subindo, tem a Igreja Evangélica, como é que é a Assembleia de Deus. Aí ela fala, quem é que morava aqui, quem é que morava aqui? Ninguém mais mora. Tá vendo? Então, é isso que ele está falando, porque os centros, as pessoas, só os pobres teimosos, como nós que ficamos. E aí a gente, né, permaneceu, mas nossos vizinhos todos venderam. Então, é isso que ele está falando. Ó, essa dinâmica não foi diferente para a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, olha o conectivo, tá vendo? Observa-se que a segregação social, evidenciada como a característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil. Está vendo como ele faz uma tomada aí, mencionando obra que ele leu? É isso que o Enem quer de vocês, que vocês sejam leitores, né? Se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Está vendo? Então, ele não disse que a concentração está lá nos grandes centros? E aí, ele mostra isso. Então, ele não fica falando. Os cinemas estão construídos no centro da cidade. Por isso, muita gente que mora na periferia não vai ao cinema. Aí, só quem frequenta cinema é quem mora no... Não, você viu que ele não falou disso. Ele fundamentou a ideia dele, ó. É relevante abordar que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos aos espaços ocupados pelos detentores do poder econômico. Está vendo? Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema. Quer dizer, as cidades foram construídas, viu? Onde havia pessoas, né, para pessoas ricas, essas e foram segregacionando os mais pobres. E ela agora passa a ser ocupada por quem tem dinheiro. Aí ele compara, essa dinâmica não foi diferente para a chegada do cinema, já que apenas 17% da população frequenta esse centro. Aí ele agora joga o Sérgio Buarque, o livro dele, que mostra que até os dias atuais a população das periferias ela é privada de lazer, principalmente pelo cinema. O outro, ele fala da concepção, quer dizer, está enraizado que
a arte é direcionada apenas aos ricos. Com outras palavras, é isso que ele está dizendo. Né? Pobre não tem direito à arte. Pobre só tem direito ao churrascão lá na casa dele e acabou. Mas aí ele vai mostrar, paralelo a isso, ao conectivo, gente, eu quero que vocês se lembrem disso, para costurar o parágrafo, né? Vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fator limitante para que haja democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Viu como ele retomou essa tese que ele falou? Agora ele vai explicar por que isso acontece. Isso é retratado no livro Quarto de Desejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual, quer dizer, o livro mostra, né, o triste cotidiano de uma família em condição de miserabilidade que a família vive. E assim mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Ou seja, a pessoa pobre, ela sente ela acha que ela não pertence a isso daí. Então, está enraizado na pessoa que ela não tem direito ao cinema, ela não tem direito a teatro, ela não tem direito a esses eventos culturais que considerados, né, por muitos como elitista. Então, viu como a pessoa fundamentou bem? E aí, a conclusão, eu já falei para vocês a semana passada, né, você vai dividir essa conclusão de 3 formas. Dessa forma, que é o conectivo, percebe-se que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Está vendo? Retomou o tema, e aí nessa lógica, olha o conectivo de novo, viu? Nessa lógica, é imperativo, ou é conveniente, é importante quem? O ministro da Economia faça o quê? Destine verbas para a construção de cinema de baixo custo ou gratuita nas periferias brasileiras. Como que ele vai fazer isso? Por meio da inclusão na lei de diretrizes, né, orçamentárias. Para quê? Com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Aí, como ele botou 2 argumentos, ele preferiu usar 2 sugestões, 2 propostas, né? Além disso, cabe às instituições, aí nós já vimos, né? Então, gente, eu quero que vocês treinem agora no recesso, quando você não estiver fazendo nada, treine na introdução. Você viu a da Rafaela? Ela fez direitinho. Primeira, a introdução, ela primeiro colocou a contextualização por meio de um livro, depois ela problematizou, colocou o problema do tema e depois colocou a tese. Ficou muito clara, quer dizer, se tivesse de avaliar essa tese dela, nós diríamos que ela está sem problema, tá? Aí depois do desenvolvimento já falaremos mais adiante. E aí, hoje nós vamos falar o quê? Que também é um texto argumentativo, como nosso problema é agora trabalhar bem a argumentação, que é o texto que vocês vão precisar. Você fala, nossa, eu estou longe do Enem. Não está não, gente. Está não, eu estou vendo aluno do terceiro, do pré-vestibular, não vou nem falar terceiro, falar do pré-vestibular, ainda com muito problema de argumentação, sabe? Mas não é muito... até ontem eu estava dando aula no pré, nessa videoaula, aí uma aluna, ela falou comigo, que eu estou mandando para você 2 introduções, porque você está reclamando, eu nem sei, porque é tanto aluno que manda, tanto aluno que eu não vou guardar o nome de todo mundo, né? Aí ela falou, porque você está sempre reclamando da minha introdução. Ela disse, eu sei que eu estou com problema mesmo, não estou sabendo fazer. Está vendo por que eu estou falando com vocês agora? Porque você tem bastante tempo para, né, já começar
a pensar nisso e acertar, não é só pensar. É internalizar isso. Eu tenho de acertar, eu tenho de fazer certo. Eu vou fazer uma introdução e vou ver se eu coloquei as 3 partes direitinho, para não chegar lá com problema, né? Então, hoje nós vamos falar de carta aberta. Júlia, o que você acha, sem ler nada aí, o que você acha que é uma carta aberta? É a carta que não está dobrada? Carta aberta, para mim, é uma coisa que, sei lá, que aberta para mim, que a pessoa pode tomar a opinião que ela quiser, pode tomar, sei lá, coisa do tipo. Vai, a do tipo de uma carta que a pessoa pode... Aí, eu tô lendo aqui o primeiro, eu li o primeiro parágrafo aqui, é quase isso, porque para mim a visão de aberta é quando a pessoa pode escolher qual lado que ela vai meio que seguir, entendeu? A decisão é dela. Tá. Alguém mais queria entrar aí nessa fala aí da Júlia? Queria fortalecer mais? Bia, Daniel, Caio. Vai lá, o que vocês acham? Pedro. Eu acho que uma carta aberta é como se fosse... é pública, né? Tipo, é como se fosse um artigo que você publica, assim. Aí todo mundo pode ler. Isso. Então, gente, então vamos pegar, Júlia, olha só. A carta aberta integra os gêneros sexuais norteados pelo caráter argumentativo, tá vendo? Então, ele é um gênero sexual argumentativo. A principal característica é permitir, vamos pegar aqui, eu deixei pela metade mesmo porque eu queria explicar, é permitir que o emissor exponha em público suas opiniões ou reivindicações acerca de determinado assunto. Então, quando o Caio falou, a carta aberta, não sei se vocês já viram, na igreja de vocês, em determinadas épocas, no final das celebrações, dos cultos, não sei, alguém vai ler uma carta que foi mandada por exemplo, na igreja católica, às vezes é mandada pelo bispo, em época de eleição, no final da missa, aí a pessoa lê uma carta falando assim, para as pessoas terem consciência na hora de votar, não votar por votar, né? Para a pessoa pensar. Sempre eu vejo isso. Agora na época da pandemia mesmo, também a carta aberta, né? A igreja mandando, falando dos cuidados, né? Porque eu não sou só no mundo. Quando eu falar, eu não acredito, eu estou sendo egoísta, porque a minha falta de atitude pode afetar mais 5 pessoas. Então, manda também. Então, a carta aberta é isso. O emissor expõe em público suas opiniões e suas reivindicações. Dessa forma, a carta aberta pode ser utilizada como forma de protesto contra um determinado problema, como alerta, tá vendo? Então, por exemplo, igual agora mesmo, né? Isolamento social. Nossa, gente, ontem eu fui à rua, fui ao banco, porque era o último dia para pagar o IPTU, né? Aquele imposto das casas, né? E eu deixei isso para a última hora, fui deixando, aí anteontem, até que eu ouvi no jornal que era o último dia. Aí eu tive de ir ao banco. Eu fui. Aqui perto do Taquete, aqui perto do Graça, mas era tanta gente, e você via que era gente que estava andando à toa, assim, sabe? Aquelas moças, né? Você viu, tá bem? Assim, você via que era gente andando à toa, não era ninguém que estava fazendo nada. Ali perto do Taquete, perto do Graça, parecia que estava dando alguma coisa. Aí eu subi. Quando eu cheguei ali perto do Bartolvino, por perto do Martins, olha, gente, ponto de ônibus lotado. E aí, assim, eu até fiquei reparando a característica das pessoas. Até encontrei com a mãe da Luísa, que também falou que ela tinha de resolver um problema, e também que estava apavorada, porque era muita gente andando na rua e você via que não tinha um objetivo maior. Era andando por andar. Aí falou, poxa, essa loja aqui está fechada, mas a loja estava entreaberta, né? uma brechinha lá embaixo, aí a pessoa batia, o homem abria e a pessoa entrava ali, comprava lojas
que você via que era roupa de loja de roupa, que você fala, pô, esse povo está pelado, está precisando comprar roupa hoje. Então, quer dizer, a gente fica indignado com essa situação. Por que essa indignação? Só para entender em carta aberta. Por que essa indignação? Porque se continuar aumentando o número, né, de contaminados, vai chegar a hora que vai fechar geral, que já deveria ter feito, fechar geral. 15 dias sem nada aberto, igual foi feito na Itália, igual foi feito em tantos lugares. A Espanha também teve. Então, na Espanha, porque aí, de repente, essas pessoas vão tomar vergonha e vão ficar em casa, porque se fechar tudo vai prejudicar muita gente, muita gente. Então, indignado com isso, eu poderia escrever uma carta aberta sobre o isolamento social. Tá vendo? A irresponsabilidade das pessoas, o individualismo delas, querer ir para a rua passear. Quando ela faz isso, ela não está ajudando o comércio, ela está prejudicando, porque se fechar tudo, vai prejudicar muito mais, né? Então, tá aí, né? Até como meio de conscientização da população ou de alguém com certa influência, como, por exemplo, o representante de uma entidade ou do governo acerca da problematização em questão. Mas, olha, eu acho que o isolamento tem jeito não, hein? Porque a Secretaria de Saúde, todo mundo está fazendo, e o povo tem jeito não. É possível afirmar que a carta aberta, além da característica argumentativa, possui traços persuasivos. Quer dizer, persuasivo é de convencimento, né, de você aceitar. Uma vez que a intenção de quem redige é a de convencer o interlocutor acerca de certas ideias. Então, quando eu falei aqui agora, né, o não ficar em casa hoje pode trazer prejuízo para todo mundo, porque se fechar direto o comércio, gente vai ficar desempregada, talvez o seu pai, o seu irmão, o seu tio, o seu avô, o avô desse pessoal que está andando, o pai desse pessoal, que vai acabar causando um dano danado. E aí, ela tem um título, no qual se evidencia, né, o destinatário, então a população linharense, aos estudantes, aos pais, tá. Introdução, parte que situa o problema a ser resolvido, o desenvolvimento, que é a análise do problema, onde você vai apresentar seus argumentos, né? Então, é o ponto de vista do emissor, igual eu fiz agora, quando eu falei do problema, e a conclusão é que geralmente se solicita uma resolução para o assunto em pauta. E aí nós temos uma aqui, carta aberta de artistas brasileiros sobre a devastação da Amazônia. Então, são os artistas que estão mandando sobre a devastação. Aí ele fala, acabamos de comemorar o menor desmatamento da floresta amazônica dos últimos anos. 17 mil quilômetros quadrados. O menor, deixa eu parar esse telefone aqui. Espera aí só um pouquinho, tá? Que é um tal de São Paulo me ligando, acho que eu tenho alguma coisa de São Paulo. Então, tá vendo? 17 milhões eles estão comemorando. É quase metade da Holanda. Da área total, já desmatamos 16%, o equivalente a 2 vezes a Alemanha e 3 estados de São Paulo. Não há motivo para comemorações. Quer dizer, comemoraram, mas não há motivo. A Amazônia a Amazônia não é o pulmão do mundo, mas presta serviços ambientais importantíssimos ao Brasil e ao planeta. Essa vastidão verde, que se estende por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, é um lençol térmico engendrado pela natureza para que os raios solares não atinjam o solo, proporcionando a vida da mais exuberante floresta da Terra e auxiliando na regulação de temperatura do planeta. Então, você viu que ela mostrou no primeiro parágrafo como está. As pessoas estão achando que estão, né, muito bem, estão comemorando o menor desmatamento. E esse menor são 17 mil quilômetros. E aí ela vai falando que são esses 17 mil quilômetros, que é 2 vezes a Alemanha, 3 estados de São Paulo, tá vendo?
a metade da Holanda, e aí vai falando qual a importância da floresta amazônica para nós. Agora ela já vai colocando a opinião dela. Depois de tombada na sua pungência, tá vendo? Aí ela vai colocando aqui tudo direitinho e vai colocando a opinião. Eu não sei porque que eu coloquei esse título aqui, né? Aí, depois eu vou acertar isso para mandar para vocês, tá bom? Era para eu ter colocado lá em cima o título, eu coloquei aqui. Tá. E aí, ela vai... Deixa eu tirar aqui, tá? Não sei porque se deslocou. É possível afirmar que a carta aberta... Não, eu cortei a carta. Tá? Então, eu vou acertar direitinho, porque eu peguei esse modelo agora para mostrar para vocês. Mas o que eu quero é exatamente isso, para você ver que no início ela coloca isso aqui. Eu não vou pedir para vocês fazerem agora, porque eu sei que foi apertado agora, né, fazendo os eurecas, fazendo os SAS da vida, né, os capítulos, tudo. Mas quando nós retornarmos, nós vamos fazer isso, vocês vão mandar para mim. Eu vou marcar o dia, não precisa fazer agora, mas eu vou marcar um dia para vocês depois mandarem para eu já ir acompanhando passo a passo, porque eu quero que vocês aprendam a argumentar. Argumentando assim, você vai saber argumentar no texto argumentativo. Tá bom? Hoje eu não vou nem fazer chamada, não, porque é o último dia nosso, assim, de aula, né? Porque depois tem nosso recesso para vocês descansarem e retornaremos com toda vontade. Se for online, vamos continuar. É porque vai ter jeito. Se for no cara a cara, melhor ainda. Se Deus quiser, nós vamos ter solução breve para isso. Tá? Então, meus queridos, mandem para mim, porque eu quero fechar hoje à noite. E bom recesso para vocês e fiquem com Deus. Eu vi que vocês colocaram presença aí depois de Danilo Olha, tá bom? Beijo. Fica com Deus. Tchau, Aproveita. Tchau, senhora Tchau. também. Kita, eu já te mandei lá, tá? O texto. Tá bom, então. Tchau. Falou. Tchau. Tchau. Fica com Deus. Beijão para vocês. Melissa, Ana Clara, Pedro. Fica com Deus, tá bom? Tchau. Não vou aproveitar que estão de perto para ficar na rua para pegar a doença, não, hein? Ana Luísa. Vamos ficar dentro de casa, continuando. Beijão. Tchau. Vendo aqui a chamadinha aqui, tá bom?